O que é e quais são os impactos do pós-Covid? Parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, vamos para a segunda parte do episódio sobre pós-Covid, Covid longa, Altair. Isso, você ficou bem essa semana? Deu tudo certo? Deu tudo certo. E um aviso, né, antes da gente começar, se você não ouviu a primeira parte, recomendamos fortemente que você dê uma pausa agora, retorne ao episódio 364, tá? E ouça a primeira parte deste episódio duplo. Certo, Altair? O que a gente falou no episódio, na parte 1 e o que a gente vai abordar agora na parte 2, Altair? Até para aproveitar essa recapitulação rápida, que a gente falou mais das causas materiais e formais do pós-Covid, né? Então, esse episódio, se alguém teve um pouquinho mais de contato com o Naruhodo, né? Os nossos 2 últimos episódios do ano anterior, 2021, também foram sobre Covid, mas sobre a Covid, né? Questão das vacinas e tal. Esses 2 últimos episódios são mais sobre pós-Covid, né? Os efeitos pós, porque ao longo desse ano reuniu-se um número assombroso de evidências e aí a gente fez um compilado aqui para vocês e deu bastante trabalho. Tivemos um convidado no episódio passado, que é o Dr. Fred, e como forma de recapitulação, porque também vale muito a pena e é importante vocês conhecerem um dos grandes centros de pesquisa que está fazendo pesquisa sobre pós-Covid no Brasil. Então, assim, para quem quiser dar uma olhada nos artigos da referência desse episódio, que são imperdíveis, temos muitos artigos publicados em vários centros de pesquisa diferentes, mas aí as pessoas perguntam, né? Mas no Brasil tem pesquisa? Tem bastante pesquisa. Vou trazer um dos exemplos, uma das grandes pesquisadoras da área, que tem um grupo de pesquisa sobre pós-Covid, que é a doutora Suzana. Então, vou pedir para apresentar a Suzana para todos nós, todos vocês aqui. E ela também vai fazer um resumo da ideia de pós-Covid também, como complementar o episódio anterior, bem como falar do seu grupo de pesquisa. Então, por favor, Ken, apresente-a. Vamos ouvir então a doutora Suzana Érico Tani, possui graduação em medicina pela Unesp, com doutorado em fisiopatologia em clínica médica e livre docência em pneumologia pela mesma instituição. Atualmente docente na Unesp na área de pneumologia, presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, coordenadora da Comissão de Epidemiologia e Pesquisa Clínica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, com responsabilidade na construção de guidelines nacionais de conteúdo respiratório.
Fala, doutora Suzana. Vou falar para vocês sobre a Covid longa. Ela é um conjunto de sinais e sintomas que continuam ou se desenvolvem após a infecção por Covid, e ela não pode ser explicada por um diagnóstico alternativo. Ainda se discute a melhor terminologia para esta condição e também para sua temporalidade, pois alguns especialistas consideram ela como presente após 4 semanas na infecção. Outros consideram após 12 semanas. Ela não está relacionada apenas aos pacientes que tiveram um quadro muito grave da Covid-19. Ela também pode atingir pessoas que tiveram a Covid leve. Como esta infecção aguda pode atingir qualquer sistema do nosso corpo e de intensidade diferente, ela vai fazer processo inflamatório que vai necessitar de reparação de uma forma muito ampla. E esta intensidade pode estar relacionada com pessoas que vão ter maior risco de desenvolver a Covid longa. Ainda não se sabe, é uma das teorias, pois há outras teorias como a dificuldade de depuração do vírus do nosso corpo, ou pessoas que conseguem armazenar o vírus em algum compartimento também correm um risco de ter a Covid longa. Só que já sabemos que ela pode acontecer de forma generalizada e com alterações que modificam dentro das nossas células e impactam com sintomas de fadiga, falta de ar, alterações de sono, alterações circulatórias ou cardíacas. E para que possamos reconhecer, diagnosticar e tratar estes sintomas, é preciso aprender a evolução da sua própria doença. Assim, eu e mais 2 outros pesquisadores, colegas, André Albuquerque, da Universidade de São Paulo, e Luara Ferreira, da Escola Paulista de Medicina, coordenamos um estudo chamado Fênix, para seguimento destes pacientes por pelo menos 1 ano após a infecção aguda. Neste estudo Fênix, acompanhamos as funções respiratórias, cardiocirculatórias e de qualidade de vida, principalmente dos pacientes que foram hospitalizados, mas também aqueles que tenham manifestações da Covid longa. E dentro de um conjunto de atendimento e condução multimodal, conseguimos fazer com que estes pacientes, através da reabilitação pulmonar, orientação nutricional e suporte psicológico, para que essas pessoas que tiveram um grande impacto pela infecção do Covid possam retornar para o seu trabalho, para o seu dia a dia, de uma forma mais rápida e plena. No entanto, também estamos acompanhando aqueles pacientes que tiveram e ficaram com sequelas importantes mesmo após 6 meses a 1 ano. Para quê? Para que possamos entender, adequar as melhores intervenções farmacológicas. Ainda estamos aprendendo com cada paciente que chega com uma manifestação diferente, principalmente naqueles pacientes que tiveram a não recuperação respiratória plena. Portanto, fique atento na manifestação da Covid longa. Os sinais e sintomas podem persistir mesmo após 1 ano e o aumento do risco ocorre quando temos novas infecções pela Covid. Tá aí, Altair, a contribuição da doutora Suzana, Altair. Sim, eu tenho contato com a Suzana já há 10 anos, pelo menos. A gente já fez alguns trabalhos juntos, a gente dá aula em um curso de formação em epidemiologia, né, na América Latina, em outros lugares juntos. Então, admiro muito o trabalho dela. Obrigado, Suzana, pela oportunidade de dividir o seu trabalho. Ela é uma máquina de trabalhar também, viu? O que ela faz de pesquisa, colabora com uma galera, assim, a presidência da SPPT e tudo mais, não está escrito. Então, parabéns. A ciência no Brasil precisa de pessoas como você e o Fred, por exemplo, do episódio 1. É muito importante. São pessoas que têm que ser valorizadas. Tudo bem que é o que a gente consegue fazer, mas é muito menos do que esses pesquisadores
merecem, né? Então, a Suzana, principalmente, durante o período alto da Covid, estava lá internada dentro do hospital e só pegando bucha, sabe? Então, é importante ver, o Fred também. Então, é importante ver essas pessoas que estavam na linha de frente, continuam mantendo a pesquisa ativa e criando evidência para balizar políticas públicas a partir dos resultados de pesquisa sobre pós-Covid. Tá? Então, muitas das políticas públicas que vamos ter, felizmente, num governo que valoriza um pouco mais a ciência, finalmente, né? Boa parte das políticas públicas que vão ser implementadas daqui para frente, baseada em evidência, provavelmente vão ser evidências trazidas a partir de estudos do Fred e da Suzana. Então, muito obrigado pela honra de participarem do Naruhodô aqui com a gente, de verdade. Muito obrigado mesmo. A Suzana já fez uma boa acepção, né, um bom resumo do primeiro episódio, mas esse episódio eu quero pegar a pergunta que na semana passada o Ken fez de forma muito sensível, assim, que realmente era o que estava na minha cabeça e o Ken só perguntou antes da hora, assim, mas foi muito, muito próprio. Pô, um cenário mó complicado, complexo, né? Você estava explicando um monte de coisa complicada. Por que a opinião pública não se importa? Primeiro porque ela não sabe, né? Porque entre a evidência sair do âmbito científico e ir para o senso comum leva um tempo e, em geral, ela sai muito viesada, assim, ela sai muito cortada. Então, quando você cria uma evidência científica e ela sai do artigo científico, em geral, ela não sai inteira, ela sai em um pedaço. É basicamente o que a gente tem aqui no Naruhodô em vários episódios, que são aqueles desapontando estudos, sabe? Os episódios do Desapontando Estudos são assim, né? Porque sai na mídia, não sai o estudo, sai um pedaço, distorcido em geral, né? E aí quando a gente faz a genealogia do estudo, até onde ele saiu originalmente, você vê que não tem nada a ver, né? Com o que o estudo era de verdade, enfim. Isso demanda uma certa formação do jornalista, né, daquele que publiciza a informação, de entender melhor como que o artigo funciona, isso é uma parte, mas uma parte também tem da linguagem publicitária mesmo, né? Se você complicar demais as coisas, ou as pessoas não entendem, ou elas não vão prestar atenção. E naturalmente as pessoas vão prestar mais atenção no que é mais catchy. Então você vê que é uma equação difícil de resolver. A pandemia é a melhor forma de ver isso. Isso é uma solução que está começando a fazer muito mal. Mais mal do que já fazia. Sabe? Porque, assim, antes da Covid, a medicina, a saúde pública, a epidemiologia, era meio que blindada da discussão política. Não sei se você lembra quem, mas, por exemplo, podia entrar presidente, sair presidente, tinha o Zé Gotinha, tinha vacinação, tipo, tudo bem, podia ter alguma briga local, faltou dinheiro, falta investimento aqui ou aqui, tinha alguma coisa mais nichada, mas você pensando no sistema de saúde público brasileiro como um todo, era unanimidade, todos os presidentes, né, independente da vinculação, se era mais liberal, se era menos, não importa, então, tinham um apreço pelo sistema de saúde, né, mínimo, que seja mínimo, né. Agora, por causa da pandemia e o fato de você ter misturado a medicina, a epidemiologia com a política, as pessoas colocam no mesmo nível de capacidade de controle a escolha por uma filiação política com a reatividade a uma doença. Então, por exemplo, você pode escolher a sua crença partidária. Ou, por exemplo, qual princípios de Estado você concorda, né? Certo. Por exemplo, e você pode criar argumentos sobre isso também. Falar, eu acho que a saúde não deveria ser pública. Por exemplo, eu acho. E você pode criar bons argumentos, baseados em bons exemplos. Você pode criar uma boa narrativa persuasiva sobre isso. E tudo bem. Nessas questões mais político-identitárias, assim, tudo bem a pessoa ter essa percepção, construir. Isso não deixa de ser um exercício de autoobservação. Então, no momento que a pessoa está buscando evidências para balizar aquilo que ela acredita, desse ponto de vista de percepção, de visão de si, de visão de mundo, essa coisa mais sociológico-filosófica, é um exercício legal. Por exemplo, pensa quando você tinha 17 anos. Pensa no que você acreditava. Quando você teve o seu primeiro emprego. No que você acreditava, no que você achava que era correto. Com certeza isso mudou ao longo do tempo, né? Mas muito. Então... Mas isso quer dizer que você estava errado antes e hoje está menos? Em parte sim, porque aí você construiu evidências que de fato fizeram... Não, eu estava realmente errado, sabe? Eu tinha uma percepção limitada da realidade e o que eu pensava com 17 anos era só uma fatia do que era a realidade de verdade. Quando eu conheci outras situações, outras pessoas, eu percebi, é verdade, aquilo era muito errado. Tem esse tipo de coisa, mas teve outras mudanças na sua vida que aconteceram simplesmente porque sim,
não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de posicionamento mesmo, sabe? Então, nessas questões identitárias, pessoais, subjetivas, emocionais, você entender esse processo te ajuda muito, assim, é legal, nossa, quando eu era mais novo eu pensava assim, agora eu mudei, você contar a sua história, sabe? Contar pra alguém, tem uma pessoa que você tenha facilidade, sensibilidade pra se vulnerabilizar e falar sobre isso, olha como eu era antes, agora eu sou assim, é admirável, sabe? Isso muitas vezes é legal. O problema é que pra saúde isso não funciona. Simplesmente não funciona. Isso tem muito a ver com o Naruhodo que a gente gravou um tempinho atrás, com a ajuda do Gustavo, né, um ator que eu admiro muito, que é sobre o que é uma relação estética, né? A questão entre estética e ciência. Então, assim, quando você pega a construção de um argumento societal e tenta passar ele para uma coisa puramente médica, clínica, biológica, não funciona. Por quê? Porque o vírus não está nem aí porque você acredita. Né? A natureza não está aí porque você acredita, né? Então, por exemplo, quando você percebe... eu vou pegar você como exemplo, tá, Ken? Desculpa, tá bom? Pensa, por exemplo... É porque eu sei que você tem uma trajetória muito, muito admirável nesse sentido, não só, mas também, e é importante. Por exemplo, pensa a construção da sua identidade amarela, desde que você era criança até hoje. Foi mudando muito, né? E vai mudando à luz de evidências, né, que você vai vendo, e à luz de reflexões que você vai tendo. E aí, hoje, por exemplo, você consegue perceber em outra pessoa que a pessoa, às vezes, não teve maturidade para pensar tudo aquilo que você pensou, ela não andou o mesmo caminho. Então, nesse sentido, a pessoa só, falta, né, sabe? Tem que estudar mais, tem que entender mais, viver mais. Isso é um ponto. Outra situação é quando a pessoa realmente é má. Sabe, ela entende o que você entende, mesmo assim faz errado. Isso é a minoria das pessoas, é 1% das pessoas. A maior parte das pessoas não trilha o caminho, o mesmo caminho que você trilhou, ou não teve a capacidade de observar esse caminho tão bem quanto você observa. Porque é um treino contínuo de exercício, de autoobservação. Quando a gente pensa em saúde, de novo, isso não funciona. Então, é importante o autocuidado. Né? Então, a mensagem do primeiro episódio, né? Você olhar você mesmo. Será que esse sintoma que eu tenho é pós-Covid ou é relacionado com outra coisa? Esse hábito de auto-observação é um auto-monitoramento da sua capacidade funcional e da sua saúde. Tudo bem. Mas o que compromete a sua saúde, principalmente essas coisas de saúde coletiva, como vírus respiratórios, você não tem controle. Por exemplo, quando você mistura a saúde pública com a política, fica muito ruim. Você acaba com o tecido social. Que é, por exemplo, uma coisa muito comum, tem artigos até na descrição. Eu vi exemplos particulares, assim, ao vivo sobre isso, mas evidência anedótica não quer dizer nada, então tem artigos falando sobre o efeito da visão de Estado que as pessoas têm, né, do modelo de Estado onde uma pessoa viveu, e a hesitação vacinal, por exemplo, né? Então, hoje, principalmente num período onde a gente já teve ciclos de vacinação, a gente tem uma quantidade razoável de pessoas imunizadas. O grau de hesitação vacinal aumentou muito. Tem 4 ou 5 artigos sobre isso. É realmente perigoso o grau de hesitação vacinal. O que seria a hesitação vacinal, né? Hesitação vacinal é a autopercepção que a pessoa tem da saúde, né? Em geral, uma percepção distorcida da saúde que a pessoa tem, fazendo com que ela fazendo com que haja redução da eficácia de vacinas nela. Então, assim, ela tem uma menor percepção do benefício que a vacina faz para ela, tá? Isso é hesitação vacinal. Por conta de uma má percepção da sua própria saúde. Por exemplo, você consegue controlar o ar de onde você mora? Você não consegue controlar o ar de onde você mora. Então, vírus respiratório, você não vai ter controle. Poluição, tudo bem. Você vai colocar um fogão a lenha dentro da sua casa? Não vai. Quando você pensa em poluição e tal, tem algumas coisas que você consegue fazer que reduz. E você vê que você faz, reduz mesmo. Então você sente autoeficaz. Fala, nossa, minha casa era meio suja, meio poluída mesmo. Quando eu fazia tais coisas, eu fiz esses comportamentos, vi o efeito, então tive autoeficácia. Então parece que funcionou. Agora o ar está mais limpo da minha casa. Mas quando você pensa, por exemplo, em vírus, não é assim. É um esforço realmente coletivo. Isso vale para dengue. Dengue é a mesma coisa. Você cuida da sua casa, mas se o vizinho não cuida, vai ter um mosquito lá e vai infectar você também. No caso da dengue, febre amarela, esse tipo de coisa. É sempre um esforço coletivo. Em situações onde o risco percebido é mais baixo, que é a situação atual, o risco percebido de problemas por conta da Covid é mais baixo, o risco
Não a percepção do risco, não o risco. A percepção do risco é vista como mais baixa. E a vacina, mesmo que ela seja de graça, ela é uma picadinha e eu vou ter que ir lá no posto, é visto como uma perda. Essa perda é maior do que o suposto benefício que eu vou ter de tomar uma vacina para uma doença que eu acho que não pega nada. Você entende como é imbricado? E é muito interessante. Tem um artigo da Nature que saiu começo desse ano, é fevereiro de 2022, esse artigo, né? Que é um método qualitativo que chama método Delphi. O método Delphi é um método para buscar consenso entre especialistas. Então, esse artigo da Nature é fantástico. Eles pegaram um Delphi multinacional, né? Pegaram em vários países e perguntaram para vários especialistas, médicos, epidemiologistas, saúde pública, profissionais de saúde de várias áreas. Eram cerca de quase 400 profissionais. Eles fizeram perguntas abertas e depois compilaram os resultados por meio desse método Delphi e chegaram em algumas conclusões. Então, há alguns consensos, né? E aí, o resultado de um método Delphi você tem afirmações, você tem frases, que são as conclusões, que são os statements, né? Que eles chamam de afirmações. Então, eles têm um resultado que é assim: afirmações consensuais para reduzir os efeitos da Covid como uma ameaça de saúde pública. Então, eles perguntaram para os caras assim: o que você acha que vai acabar com a Covid como uma ameaça de saúde pública? A Covid nunca vai sumir. Ela sempre vai continuar aqui e ali, como qualquer doença, né? Mas como que a gente acaba? Quais foram os aprendizados, os consensos? Sabe qual é o top 1? 81% das pessoas, comprovaram, acreditavam nessa frase, assim, dos profissionais, né? Era o seguinte, a número 1, é fantástica. A frase é a seguinte, abre aspas, tradução direta: o volume e a velocidade de informações durante a pandemia de Covid-19 tornou difícil para as pessoas acessar a acurácia da informação. Não é contra-intuitivo? A maior barreira para a gente acabar com a Covid como um problema de saúde pública é exatamente o excesso de informação. Essa é a maior barreira, porque torna difícil para as pessoas decidir. E aí tem outros trabalhos relacionados com isso, com as campanhas de pólio. Na época, anos 60, 70, nas campanhas de pólio, você só precisava de uma criança em cadeira de roda. Se você tivesse uma criança com 2 anos numa cadeira de roda, isso aqui foi porque você, pai e mãe, não cuidou do seu filho. Porra, já era uma mensagem. Porque as pessoas não entendiam direito, não tinha tanta divulgação assim das informações, não tinha desinformação. Qual é o ganho político de você ficar vendendo remédio ineficaz para pólio, né? Não sabia nem o mecanismo. Então a adesão foi enorme à vacinação, tanto no Brasil. O sucesso vacinal que a gente tem, até recentemente, até 3 anos atrás, era por causa das campanhas de pólio. Porque funcionou muito. Num ambiente com baixo conhecimento geral, você tinha um centro de informações, que era o sistema de saúde brasileiro na época, comprometido com a ciência. Isso vem lá do Oswaldo Cruz, do começo do século. A gente vivia num estado político onde você tinha uma separação entre saúde e política. Uma separação não no sentido de que a política não influenciava a saúde, mas não influenciava a política não influenciava as evidências em saúde. Então, independente de quem era o presidente, uma evidência que era dada por saúde era reconhecida como uma evidência. Tipo, eu não vou negar, sabe, o que os cientistas médicos estão falando, os clínicos. Então, isso não era negado, né? Você podia reduzir o efeito. Falou, não vou fazer tudo isso que vocês querem. Posso fazer menos, mas não vou fazer o contrário, sabe? Não vou promover o dano na população, como foi o caso dessa pandemia. Então, esse consenso dos pesquisadores de mostrar que o excesso de informação é uma grande barreira é algo contra-intuitivo e ao mesmo tempo interessante. Uma outra frase desse mesmo consenso, eles falam o seguinte, o segundo, né? O primeiro colocado é esse, o excesso de informação. A segunda maior barreira que eles identificaram é as autoridades de saúde pública contribuindo para a disseminação de informação falsa sobre Covid. E aí é um ataque direto a vários líderes políticos. Então, primeiro, excesso de informação. Segundo, líderes de saúde pública e políticos falando comunicação errada. Claramente errada. Desinformação, né? Malditos cloroquiners e ivermectiners e tudo essas porcaria aí. Atrapalhou muito. Isso aumenta muito a hesitação vacinal. O terceiro, os governos terem atacado de forma inconsistente informações falsas no contexto da pandemia. Essa é a terceira barreira.
E até hoje, a capacidade que o governo, e não só no Brasil, em geral, a capacidade que os governos têm de reduzir informações falsas é muito reduzido. Tá? A gente não faz isso. Tá? Então, de novo, volto na época de campanhas da polio, anos 80. Vê se tinha propaganda na TV, na internet, de antivacina. Óbvio que não tinha. Agora você tem propaganda o tempo todo. Você tem gente propagando bobagem no Instagram, em todos os lugares. Mesmo que não tenha na TV, você tem em outros lugares. Isso é muito grave. A opinião pública não faz nada a respeito. E por quê? Uma das razões pelas quais a opinião pública não faz nada é porque muitos anunciantes se beneficiam desses tipos de prática. Não dos antivacinas, isso não, tá? Isso menos. Mas de práticas, nem vou chamar de pseudocientíficas, mas de práticas anticientíficas, tem muito stakeholder que ganha dinheiro no curto prazo, promovendo isso. Tem aí o caso, né, notório da Prevent Senior, né, por exemplo, que era dos planos de saúde que estava recomendando e aplicando o uso de cloroquina, né? Isso, exato. E outras práticas sem evidência para Covid. Por exemplo, se você chegar hoje no board do Facebook, por exemplo, você chega no board do Facebook, tem lá o Mark Zuckerberg e os IPOs lá, né? O resto do povo que coordena o dinheiro, né? Se você chegar lá e falar, olha, eu quero implementar um sistema de um método para evitar a desinformação dentro da rede. Eu tenho certeza que o pessoal do Facebook vai falar, quero. Eu tenho certeza. Só que quando eles começarem a implementar, vai bater no investidor. Aí o investidor vai falar, não, mas essa empresa... conflito de interesses, né? Isso, porque essa empresa que eu apoio, que vocês perceberam que tá dando desinformação lá, trazendo desinformação, eu tenho ações dela na bolsa. E aí o que eu vou fazer? Se você pode fazer o programa, pode fazer, o programa para evitar fake news. Só que se você fizer, eu tiro meu dinheiro. E aí você gera, liquefaz as empresas de tecnologia, né? Você entende como é contraintuitivo? Tá? Sim, então, sim. Tem exemplos disso, por exemplo, com empresas da agro, né? Quando você divulga informações sobre redução de área verde. Desmatamento ilegal, né? Isso. Então, assim, essas informações erradas são evitadas, mas um pouco. Não pode ser 100%, porque sempre vai ter um conflito de interesse. Então, de novo, contar com a rede social não vai adiantar muito. Eu não duvido que eles não sejam bem intencionados. Em geral, eu acho que as pessoas têm boa intenção, de verdade. A questão é essa capacidade de movimentação. Você não consegue, porque você não tira o dinheiro, a empresa fale, vai aparecer uma outra que faz o que você quer. Eu acho que você tem muita experiência nisso, Kim. Porque eu acredito que a agência de publicidade é meio parecido. No passado, né? Pensa 20 anos atrás. Que é aquela coisa, a gente não vai fazer uma propaganda assim. Sabe? Essa propaganda é muito zoada. Falar, então eu vou tirar meu dinheiro daqui e botar no outro. Aí você quebra. Não existia isso. Não sei se hoje é tanto, mas não existia esse conflito de interesse. Não, sem dúvida. O tempo todo você tem esse tipo de conflito, assim, né? Por exemplo, eu sou pessoalmente sou contra a publicidade infantil, né? E só que a legislação tem bastante buracos, vamos dizer assim, para driblar isso. E já me deparei com anunciantes que queriam se aproveitar desses buracos, né? Então, é conflito o tempo todo. Não, mas aí acontece que caso você não queira fazer, um outro quer. Opa, né? mas é num piscar de olhos. Isso. E aí você vê que é complicado? Então, assim, de novo, não acho que eles são bonzinhos, mas se colocando nesse lugar, né, da complexidade mesmo. Eu sou uma empresa de rede social. Se eu começar a acabar com a fake news para tudo, eu vou perder um monte de anunciante. Aí eu vou ter uma insolvência, eu não vou conseguir crescer. Vai aparecer alguma outra que toma o lugar. Então, qual que seria a minha solução? Eu tentar fazer aquele 50%, porque pode entrar uma empresa que não tá nem aí e fazer pior, ou seguir a minha cabeça, né, e abrir espaço para uma competição mais desleal, onde uma outra empresa vai acabar ganhando o espaço depois. Então, você pensar numa gestão empresarial que leva em conta esse conflito de interesse é muito difícil. Então, onde que está a saída? No Estado. É o Estado que consegue criar uma legislação para falar, rede social, você não vai fazer isso. Eu acho que é até um alívio para a rede social falar, assim, aqui você não vai publicar desinformação. A rede social, era isso que eu precisava. Aí vai chegar pro cara da empresa e falar, lá no Estado não pode. Se você tem empresa lá, desculpa, mas eu vou fazer aqui, vou limitar as notícias erradas aqui, tá? Então tem que ter uma parceria. Não existe essa coisa de pensamento liberal, sabe? O pensamento liberal puro vai gerar uma ditadura.
total, sabe? Em que você vai ser controlado unicamente pelo poder econômico, né? E os seus interesses econômicos vão gerar uma eugenia social, né? A médio e longo prazo, fazendo as pessoas acreditarem que o que elas acreditam, que é totalmente enviesado, é excluir os outros em prol de si mesmos, sabe? É acabar com a fraternidade mesmo, estimular a competição até o final. É terrível, é terrível. Então, esse conflito do Estado com as legislações, as jurisprudências e o controle e as empresas tem que coexistir, tem que ter esse conflito, sabe? Nos últimos episódios do ano passado, a grande mensagem assim do final do ano era você olhar para sua origem. Lembra dos seus pais, de onde eles vieram. Então, alguns vão fazendo essa reflexão, né, com base nos 2 últimos episódios do ano passado. Você pode perceber que olhando seus pais, seus avós, eles tiveram privilégios que você também carrega, ou eles passaram por dificuldades que você também carrega. Então, os seus privilégios e prejuízos são resultado de uma conjuntura maior do que a sua, que você tem que se observar. Mas para esse ano é um pouco diferente a mensagem, sabe? De final de ano. Que assim, tudo bem, o primeiro episódio, né, sobre pós-Covid é uma mensagem, um convite à auto-observação. Observe os seus sintomas, sabe? Observe o seu corpo, o que seu corpo faz mesmo, o que ele produz de comportamento, de sintomas, e associar isso com o que você percebe do seu corpo. É uma ótima primeira reflexão. Mas a segunda é chegar na conclusão de que hoje o mundo é tão complexo e ele tem tantas dificuldades pra gente lidar, assim, tanto do ponto de vista individual como coletivo, e a gente é tão imerso em informações, que para muita gente, isso independente de renda e escolaridade, para muita gente a ditadura é mais fácil. Faz sentido isso pra você, Ken? Que para muita gente a ditadura é a saída mais fácil, porque faz muito sentido. Você só precisa de um xamã que controla as coisas. Porque pensar por conta própria dá trabalho, não tem? Não, e não é só dar trabalho, gera sofrimento. No curto prazo, gera no primeiro estágio, gera sofrimento que você percebe que você não consegue controlar as coisas, sabe? E pra muita gente, e eu tenho empatia por essas pessoas, sabe? De pensar que a ditadura é mais fácil, porque se dá tudo certo é por causa do xamã, né? Ou de mim mesmo, né? É pelo meu mérito ou por causa do líder, né? Mas se der errado é culpa dele, não é culpa minha. Então é só trocar de líder, né? Então é uma visão muito cômoda. E no fundo é uma visão muito infantil também. Eu não consigo ter essa empatia, Altair, me desculpa. Eu não cheguei bem. nesse nível de superioridade humana. Não é superioridade humana. Não, eu tenho empatia pelos covardes, sabe? Porque eu sou um pouco covarde. Eu compreendo, também. Eu até compreendo. Mas assim, defender uma ditadura, aí já... Não, eu não defendo. Não. Defender, você conseguir sentir empatia por quem defende uma ditadura, entendeu? Então... Quem prefere uma ditadura. Eu confesso, de fato, eu sinto empatia mesmo, assim, eu consigo... Não tem alteridade, Porque, de novo, olhando pro passado, aí volta na questão da história, eu fui uma pessoa assim, mas um passado muito longínquo, 20 anos, até mais atrás, eu era uma pessoa que acreditava nisso, sabe? E aí você olhando mais pra trás ainda e vendo a sua origem e tal, a minha origem, você percebe que faz sentido, sabe? Então eu tenho empatia por essas pessoas, eu tenho empatia pelos nerdolas, sabe? Eu tenho empatia por esse povo machista, sabe? Porque eu tenho muito dessa semente. Olhando pra trás e reconstruindo essa história, eu percebo que eu hoje, cada dia menos, né? Essa ideia. Mas por isso que eu tenho empatia pelos covardes. Porque eu sou covarde em muitos aspectos, sabe? Mas eu não sou covarde no que diz respeito a não abrir mão dos direitos dos outros em nome dos meus. Cada um tem as suas covardias, sabe? Tem as coisas... Sim, isso é verdade. Isso com certeza, sim, né? Mas, por exemplo, essa covardia que você não tem, ela pressupõe um sistema democrático. Exatamente. Por isso que temos que lutar por isso, né? Exato. Por isso que temos que lutar por isso. Assim, dá pra entender por empatia, mas não quer dizer que você tem que aceitar. Entender uma coisa, né? Tipo, não, eu entendo o que você sente, mas não quer dizer que é certo. Tanto é que se eu voltasse pro meu eu adolescente, eu ia me comer na porrada, sabe? Exatamente. Óbvio, né? Então, e tudo bem. Na verdade, a grande reflexão, não só pro pós-Covid, mas pra esse ano todo, é pensar nisso, que tudo bem, você já veio de uma família, tem lá suas origens e tal, e agora o que você faz com isso? O mundo é muito complexo. Né? Não, agora, uma coisa eu concordo com você. Eu acho que, em geral, ainda estamos falhando em comunicar
né, para a população esses temas mais complexos, né? Sim. E que precisariam ser traduzidos de uma forma que elas compreendessem e se engajassem coletivamente na questão. O Alexandre, conhecido também como Jovem Nerd, entrevistou o Neil deGrasse Tyson, lá, o astrônomo americano, e ele brincou assim, né, que o pessoal da divulgação científica parece que não está conseguindo bons resultados se a gente olhar para os últimos tempos, né, mas imagina como seria pior se não houvesse os divulgadores científicos, né? Não, é verdade, mas tem um limite. Tem um limite, sabe quem? Assim, porque, por exemplo, tem os dados do IDEB, né? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento Educacional do Brasil. O IDEB desse ano, 2022, baseado em 2021. Então, é um indicador feito a partir de escolas públicas e particulares, tá? No ensino médio, tá bom? É muito triste, assim. Vamos até deixar um artigo que mostra esse relatório, né? 91% dos alunos que terminaram o ensino médio em 2021 na escola pública, terminaram o terceiro ano do ensino médio, porta para a universidade, sem saber o que é uma equação de primeiro grau. Tem certos assuntos que você não consegue comunicar se não tem um lastro. Claro que tem a questão da didática, você consegue melhorar muito. Mas esse problema educacional que a gente tem e vai carregar por uma geração, né, é uma coisa muito grave que vai limitar o acesso dessas pessoas a um grau de entendimento de fenômenos mais complexos. Porque a pessoa não consegue relacionar um X com um Y, sabe? Uma variável com a outra. Isso vai predispor essa geração jovem a um xamanismo com mais força. Então, assim, como que a gente tira essa diferença? Não é com a divulgação científica. A divulgação científica não vai fazer nada para isso, sabe? Mas qual que é o papel do Estado? De educação de base, né? Precisa de 2 mais 2, sabe? E de novo, E ainda assim não é garantia de nada, né, Otávio? Porque a gente tem muita gente com formação formal considerada de alto nível e que manifestaram-se como antivacinistas durante a pandemia. E também é tapado, né? Claro. Né? Então, por isso tem a ver com essa relação estética que a gente descreveu no episódio anterior, que as pessoas se identificam. Tem a ver com a questão do xamanismo, né? Nos episódios de PNL a gente fala, e no episódio sobre jejum de dopamina, essa importância do xamanismo que as pessoas precisam ter para ganhar um pouco mais de segurança sobre o ambiente, né? E isso independe da educação. A educação é necessária para o entendimento da complexidade, mas não é suficiente. Mas quando ela não existe, a educação, você não consegue fazer nada, nem para começar. Então, assim, a educação não é garantia, mas ela tem que ser o começo, né? Sim. E a gente tem uma geração enorme de pessoas que terminaram o ensino médio nessa época que vai carregar essa marca. E eles vão ser eleitores. Já são, né? Vão ser eleitores e vão ser atores políticos e tal. Como que a gente lida com isso? A ciência, isso é um diagnóstico sociológico, que eu tento fazer. A ciência vai passar por maus bocados. A tecnologia, não. A tecnologia vai de vento e popa. Vai sempre sair o celular mais avançado, o carro mais avançado, o jogo de videogame mais avançado, a técnica de lipoaspiração mais avançada. Isso sempre vai surgir. Tá? A tecnologia, ninguém vai mexer. Mas a ciência... Que época ruim para ser cientista, quem? Sabe? No Brasil. Que época ruim. Né? É duro. Mas eu não quero acabar esse episódio bad vibes, assim, sabe? Porque... Tá bom. Não, é verdade. Porque, não porque eu me importe com isso, mas eu sou de boa com bad vibes, mas a questão é que todo problema tem uma semente de solução, sabe? Que é, por exemplo, para as pessoas, para esses adolescentes, esses jovens que tiveram a sua educação comprometida, você tem que mostrar para eles que eles tiveram uma perda, sabe? Tudo bem, a sua educação foi horrível. Tipo, você teve educação online, você não conseguia aprender, né? Perceba que isso é ruim, sabe? E como que a gente consegue gerar... aquela pessoa que percebe que teve uma perda, que ela queria aprender e não conseguiu, ela tem a semente da motivação para fazer melhor depois, sabe? Só que tem que surgir oportunidades para isso. Tem que surgir planos de reeducação, de acesso à informação. Acho que é por isso que me motivou a sempre deixar minha disciplina da Unifesp sempre no YouTube, disponível para quem quiser ver. Claro que são matérias de pós-graduação, mas, bom, é o que eu consigo fazer, né? E eu quero encerrar o episódio com uma última evidência, tá? Com um último artigo. É um artigo também da Nature, recente, saiu agora há 2 meses, com 5.500.000 pessoas.
um N gigantesco, em que eles marcaram, eles verificaram todos os tipos de sintoma pós-Covid, nessas 5 milhões de pessoas, e viram posteriormente reinfecções. Quantas infecções as pessoas tinham. E o que eles verificaram, e eles relacionaram isso com o número de doses de vacina. E eles verificaram que a quantidade de doses de vacina que você toma não reduzia a quantidade de efeitos pós-Covid. Então, assim, diminuía a gravidade da Covid. Então, assim, você tinha uma Covid que não precisava ir para o hospital, graças à vacina. Então, evitava hospitalização, isso é muito bom. Mas não reduzia os sintomas pós-Covid. Então, a proporção de pessoas com sintomas pós-Covid, apesar de terem Covid leve, aparecia na mesma proporção, independente de ter tomado uma dose, 2, 3, 4. Tá? Esse é o primeiro achado. Outra coisa, a reinfecção. Vacinas previnem reinfecção? Sim, durante um período de ação da vacina. Depois, seu sistema imunológico esquece, entre aspas. E aí você fica... Igual gripe, né? Você fica suscetível de tempos em tempos a infecção de novo. Eles viram pessoas, também, controlado pelo número de doses de vacina, que tiveram uma infecção, 2, 3, 4... E eles viram que o risco de desfechos negativos aumenta exponencialmente. Exponencialmente. Então, por exemplo, o cansaço crônico, que é um sintoma mais comum. A cada vez que você é reinfectado, a probabilidade de você desenvolver como pós-Covid o cansaço crônico aumenta 4 vezes. Então, você pegou uma vez, não teve nada. Aí pegou a segunda vez, aumenta 4 vezes em relação à primeira. Você pegou a terceira vez, aumenta 16 vezes, que é 4 vezes 4. Tá? Depois aumenta 16 vezes 4, tá? A cada reinfecção. Então a vacina, ela não reduz a chance de desfechos negativos no médio e longo prazo, sobretudo desfechos cardíacos e ligados a esse cansaço crônico. E mostra, de novo, que o melhor remédio para sintomas pós-Covid é não pegar Covid, ou evitar reinfecções. E cada vez que você pegar Covid é jogar os dados de novo. Pode ser uma coisa que você não repare, daí a importância do automonitoramento. Pode ser uma coisa que apareça só depois, como, por exemplo, a fadiga crônica e casos de doença autoimune, né, de questões autoimunes que ainda está para ser descoberta. Sabemos ainda pouco sobre esses desfechos, porque é uma doença nova, mas à luz de doenças anteriores conseguimos fazer um mosaico, mais ou menos, do quebra-cabeça, mas ainda faltam muitas peças. Então, a saída aqui para as pessoas... Tem vacinas sendo feitas o tempo todo. Acabou de ser aprovada no Brasil a vacina bivalente, que cobre a Omicron e a nova variante. Assim que for disponibilizado para sua idade, toma a vacina. Evita muito que esse dado jogado gere um desfecho negativo. Então você vai ter um tempo de imunização que é importante. A gente vai ter que continuar sendo vacinado enquanto a gente entende melhor os mecanismos. Tá? Então não adianta, cientista não é xamã. É a mesma coisa dos episódios do Naruhodô, Ken. A pessoa manda a pergunta. Fala, eu te dou a resposta, mas você tem que me dar o tempo. Então, tem várias pessoas que mandaram perguntas que viram sua resposta 2, 3 anos depois. É exatamente a mesma coisa. Tipo, vai ter um momento que a gente não vai precisar mais de vacina? Eu acredito que sim, mas não agora. Então, eu te dou a solução, você tem que me dar o tempo. Que é o contrário de uma relação mercantil, né, Ken? Na relação mercantil, não. Eu tô pagando, eu quero agora. Na evidência científica é o contrário. Sabe? Eu vou te dar a solução, né? Me dá o dinheiro para financiar a minha pesquisa, eu te dou a solução. Só que você tem que me dar o tempo para eu desenvolver a evidência da forma menos errada possível para fazer bem para você. Então, assim, enquanto as pessoas não valorizarem a sua autoobservação, o seu tempo e as suas covardias, sabe? Você tem que valorizar as suas covardias. Você tem que perceber, puta, eu sou um puta covarde para isso, sabe? E perceber que ao longo da sua vida, conforme você foi percebendo, você foi crescendo e mudando, você foi ficando menos covarde, sabe? Tinha coisas que eu acreditava no meu passado, não que eu achava certo, é que eu era covarde de assumir que eu não sei nada, ou que eu não consigo controlar, ou que eu vou sofrer mais, sabe? A grande mensagem desse ano é isso, assim, você, biologicamente, na causa material, monitorar melhor seus comportamentos, e verificar se aquele comportamento diferente, na verdade, pode ser uma coisa pós-Covid ou não, para você acompanhar e valorizar a literatura que surgir a respeito no futuro. E pensando como na causa eficiente, diferentemente do ano passado, que é para você olhar para sua origem, olha para sua ontogenia, olha para sua história e perceba as suas covardias. O quão covarde você era em algumas coisas e o quanto você mudou para algumas dessas covardias e o que você mantém. De novo, eu tenho muita empatia pelos covardes, porque eu sou só mais um deles. Só que para algumas coisas eu não sou.
E a luta pela valorização do método científico e a desvalorização egóica do cientista, porque o cientista não vale nada, o que vale é a evidência que ele produz, em conjunto, em coletividade, pelo bem comum, né? É isso que importa, sabe? Eu acho que essa é a minha mensagem de final de ano, sabe quem? De você começar a olhar, esse final de ano tem que ser um final de ano mais reflexivo, sabe? Não, um final de ano passado era você conversar com a sua família. Conversa com a sua família, vê de onde seu bisavô, seu tataravô, de onde ele é, o que ele é. Agora esse final de ano é mais reflexivo, sabe? Você pensar mesmo, tipo, contar pra você mesmo a sua história, ou contar pra uma pessoa que você tenha familiaridade ou cumplicidade, que isso é o mais importante da vida, é achar essa pessoa, né? Sinto muito pelas pessoas que ainda não acham e espero que a busca de vocês seja por encontrar essas pessoas, que você tenha esses momentos frutíferos. Eu tenho muita sorte de, pelo menos, ter essas pessoas perto de mim. Mas a ideia é para ser um final de ano reflexivo mesmo, sabe? Que você entre em contato com as suas covardias e pare de colocar desculpa nos outros. Colocar desculpa assim, eu não preciso tomar vacina porque eu sei que eu não vou pegar e se eu pegar vai ficar grave. Você não sabe. Abrace a ignorância, sabe? Você não sabe. Então se exponha. Tipo, você tomar a vacina é muito menos errado do que se expor ao risco de ficar doente e ter um sintoma que vai durar a sua vida inteira, sabe? Não mude a sua vida por conta de algo, um benefício próximo que na verdade não significa nada. Acho que essa é a mensagem desse ano. E você, Ken? O que você tem de mensagem para nossos ouvintes? Desculpa as bad vibes, eu não consegui evitar. Desculpa. Olha, eu acho, se a gente tiver um 2023 mais humano do que os últimos 4 anos, eu já vou me dar por satisfeito. Mas você tem um palpite de como você faria do ponto de vista individual? Olha, do ponto de vista individual, eu pretendo praticar os mesmos valores que eu tentei praticar nos últimos 4 anos. Exato. Mas agora com resultados mais efetivos. Mas aí acho que a grande mensagem é você perceber que esses valores que você cultivou nos últimos 4 anos é resultado de um processo muito longo. E esse processo merece ser dividido e recompensado, assim. Que as pessoas não são geniais. As pessoas trabalham, é trampo, é esforço, né? As pessoas olham, se admiram muito com o resultado final, mas ninguém vê todo o processo. E é isso que tem que ser dividido, esses processos, sabe? Mostrar que todo mundo é meio zoado, sabe? E eu recomendo como episódio final desse ano de reflexão, um episódio sobre síndrome do impostor, que é muito interessante para atacar isso, sabe? Você lidar bem com o sofrimento é uma skill muito importante para reduzir o controle que o mundo tem sobre você, né? Evitar o sofrimento é o jeito mais fácil de ser controlado por um ditador, por um xamã, ou por um coaching, ou por qualquer outra coisa, né? Então, qual que é o bicho que melhor lida com o sofrimento? Quem? A galinha, claro, né? A galinha sempre. Então, grande recomendação desse ano, para mim, um dos melhores episódios do ano, na minha opinião, é o episódio onde a gente propôs o método galinha. Né? Fica como tentativa o método galinha acho que é o grande marco deste ano pro Naruhodô, tá aí? É verdade, eu também acho. Acho que foram 6 anos de trabalho para chegar no método galinha. As pessoas não sabem o processo. Acham que é só mais um episódio comum de uma semana. Mas não é. Eu tenho muito orgulho da galinha. E também muito orgulho de dividir esse ano com você, Kim. Pra mim também, Altair. Um orgulho, uma satisfação, uma felicidade imensa. E eu aproveito aqui para deixar os votos de um Feliz Natal para todas e todos e todos os ouvintes do Naruhodô, né? Uma boa entrada aí para 2023 e a gente se encontra de novo no ano que vem, certo, Altair? Certo, e também bom final de ano para o Reginaldo, que nos acompanhou todo esse ano, né? A única pessoa que acompanha a gente não é... Ainda bem que a gente tenta valorizar o máximo possível. Reginaldo, obrigado pelo seu trabalho, sempre genial e fantástico. Né? Não seria, a gente não seria nada sem ele, Altair. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. E é isso, quem? Tá certo então, Altair. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte, até 2023. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.